Página 159, Professora. correção letra A, que foi, eu passei para casa a pesquisa. A Clara acabou de dizer quais foram as influências, qual a influência que o continente africano teve sobre o Brasil. Então, gente, até no idioma, os africanos tiveram sua contribuição, porque várias palavras que existem em nossa língua são de origem africana. Justamente por isso, porque imagine, na época tinha os índios aqui, que tinham seu próprio idioma, sua própria cultura. Depois chegaram os portugueses, exploradores, e depois dos portugueses chegaram os escravos, né? Através dos portugueses chegaram os escravos. Então, imagine, três culturas diferentes, africanos, portugueses e indígenas, misturadas. Lógico que o nosso Brasil é um Brasil miscigenado, é um Brasil misturado. Então, foram inúmeras as contribuições do continente africano sobre o Brasil. Na letra B, no Brasil, há uma tradição de negar as tradições africanas. Por que, gente? Vocês acham que negamos as tradições africanas? Por conta do preconceito. Preconceito. Gente, quando fala em africano, nós lembramos de quê? Culturalmente aqui no Brasil. Primeira coisa que você lembra quando lembra de africano, dos africanos. Capoeira. Da religião candomblé. Capoeira, candomblé. Primeira coisa que começa a lembrar é sobre negros, escravos. Da Primeiro, eles cultura. vieram para cá como? Como escravos. E tudo toda vez que eu lembro até de africano, eu lembro dos escravos. É algo que está diretamente relacionado. Não que todos sejam, é claro, mas pela questão histórica do Brasil. Então, dá para lembrar, nos remete a isso, por quê? E eu acho que tem tudo a ver. Nós negamos as tradições africanas justamente porque elas nos remetem aos negros, porque tem um preconceito encarnado, tem um preconceito dentro de tudo isso. E Tudo que é porque do africano sofre preconceito. Observe isso. Observem as vestimentas, as religiões, muitas vezes as comidas são alvo de preconceito. Isso é questão histórica. Muita gente não percebe, mas é uma questão histórica. Infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Então, isso é uma questão histórica. E por isso que toda vez que falamos em africano, toda vez que falamos em tradições africanas, tem esse bloqueio, tem esse preconceito. Então, essa é a resposta à letra B. Na letra B é para falar justamente desse negar as tradições. Eu não vou colocar, gente, a resposta no quadro, porque foi uma pesquisa para casa e eu só estou apenas discutindo com vocês. A quarta questão nós fizemos aqui, a quinta também, a sexta. Gente, se eu não me engano, paramos na letra B da sexta. Agora vamos para a letra C. Letra C, da página 160. Vou colocar aqui o texto. Correção. Correção da atividade, página 160. Então, correção da atividade, página 160. Sexta questão, letra C. Letra C. Peguem os livros, se situem. Daqui a pouquinho eu volto, gente, só um momento.
Pronto, sim, gente. Voltando. Letra C. Como se classifica o sujeito da forma verbal vemos? Nós temos na sexta questão uma frase. Vemos casos de autoridades religiosas também. Quem vemos? Quem é o sujeito? Nós. Nós. Mas o sujeito é nós. Ele aparece na frase? Não. Ele está Então, ele é um oculto. sujeito o quê? Oculto, elíptico ou desinencial, né? Que é aquele sujeito desinencial que nós conseguimos descobrir através da desinência, ó. Mos. Vemos. Sabemos que é nós. Se fosse eu, seria vi. Vi ou vejo. Poderia ser eu vejo. Então, letra C, sujeito desinencial. Oculto, elíptico, vou colocar todos os nomes que são chamados. Ou desinencial. Sétima questão. É clara a prioridade do Estado brasileiro de investigar crimes contra o patrimônio e não os relacionados aos direitos humanos. Porque a prioridade do Estado é investigar crimes contra o patrimônio. Qual a consequência dessa prioridade para combate aos crimes que atentam contra os direitos humanos? Gente, porque o Estado, ele sempre quer investigar os crimes que são contra o patrimônio público. Por quê? Porque cabe a eles fazer isso. Mas você acha que não cabe a eles também observarem os crimes contra os direitos humanos? Gente, qual é o que traz mais dinheiro? Digamos, vocês sabem que não pode quebrar patrimônio público, não pode bagunçar patrimônio público. Então, tem o prefeito aqui de Arapiraca, agora é uma prefeita, né? Aí, de repente, a praça Ceci Cunha, ela reforma a praça e chega alguém e começa a quebrar o chafariz da praça. É um crime contra o patrimônio público, certo? Que não pode fazer isso, é um crime, a pessoa vai presa. Porque o Estado ele se concentra mais em julgar pessoas desse tipo do que um crime dos direitos humanos. Exemplo, o que é um crime, gente, de direitos humanos? Vocês sabem que toda pessoa tem que ter a sua ética, a sua moral, sua integridade preservada. Então, a partir do momento, digamos que eu sou funcionária, pronto, eu trabalho na educativa. Aí, digamos que o Carlos ou a Ana pegue e me xingue, me esculhambe no meio da escola inteira. Isso é um crime contra os direitos humanos, porque eles não respeitaram o meu direito quanto ser humana, o meu direito quanto ser humano. Eles não respeitaram o meu direito. Então, por que, assim, para o governo, para o Estado em geral, é mais fácil julgar uma pessoa que quebra um patrimônio público do que uma pessoa que tem seu direito perdido, que tem seu direito ofendido? Na opinião de vocês acham que é o quê? Por quê? É porque isso acontece? Ah, porque as pessoas são preconceituosas. Também, mas gente, o crime contra o patrimônio público, ele pode resgatar dinheiro. Tem dinheiro envolvido, Patrimônio público tem dinheiro envolvido. E no crime dos direitos humanos tem? Tem dinheiro envolvido? Não. Não. Crime contra os direitos humanos, que fere os direitos humanos, não tem dinheiro envolvido. Ele fere apenas a ética e a moral. Ele fere apenas a nossa ética e a moral. E não tem a ver com valor monetário, ele não tem a ver com dinheiro, com recurso, como o crime contra o patrimônio. Então, para o Estado é mais vantajoso querer saber de dinheiro. Ele não quer saber, você teve seu direito ofendido. Problema. Que passou recentemente, até no Fantástico, em vários locais. Acho que é um juiz, foi um juiz
que era para usar máscara, estava passeando na praia, era para usar máscara e ele não usou. E o guarda municipal parou-lo e disse que era para usar máscara, e ele xingou, chamou o guarda analfabeto, deu toda aquela repercussão. Esse crime que ele cometeu foi um crime contra os direitos humanos. Por quê? Porque ele feriu o direito do guarda contra o ser humano. Ele não respeitou, ele destratou uma pessoa. Ele acabou com o humano daquela pessoa. Do mesmo jeito do caso do entregador de, acho que foi de pizza, foi de comida, não sei se era pizza, do entregador, que foi entregar uma encomenda e um cara rico começou a destratar, dizendo que ele não estudou, começou a humilhá-lo. Então, esses crimes são crimes contra os direitos humanos. E esses crimes não são... O entregador era de iFood. De iFood, né? Então, esses crimes são contra os direitos humanos. Observe que ninguém se preocupa em julgar, ninguém se preocupa em condenar essas pessoas. Se não fosse a mídia, essa repercussão midiática, essas pessoas estariam impunes até hoje. E muitos, até com a repercussão, ficam impunes. No caso do juiz mesmo, provavelmente, eu não sei se já acertou isso, mas provavelmente o que aconteça? Ele vai ser aposentado, vai ficar recebendo seus 40 mil em casa. 35, 40 mil reais em casa sem fazer nada. Para ele foi ruim a punição? Não. Então, olha que punição boa. Eu sou professora e eu distrato um aluno. Ao invés de eu ser presa, ao invés de eu perder meu cargo, de eu perder meu salário, eu vou ficar em casa aposentada. É muito bom. Não vou trabalhar mais, mas eu vou receber, que é o importante, né? Então, é sobre isso que essa questão traz, é essa reflexão. E eu vou colocar aqui na 7ª questão uma resposta. Nos crimes contra o patrimônio, há um valor monetário que o Estado pode resgatar. Já nos crimes de direitos humanos, há principalmente um valor ético e moral. Fazendo a correção. Nesse sentido, é mais vantajoso economicamente punir os crimes. Punir não, vamos colocar combater, fica melhor. É mais vantajoso economicamente combater os crimes contra o patrimônio. 7ª questão respondida. 8ª questão. Paloma, poderia fazer a leitura? Uhum. Agora relê o seguinte trecho. Assim, um MP pode iniciar uma investigação para descobrir quem foi o autor do crime. O Poder Jurídico notifica o provedor que hospeda a página para fornecer os dados e indícios que possam ajudar os investigadores a identificar o usuário. Mas isso nem sempre é possível.
Aí o caso fica impune, diz Tavares. Substitua o verbo destacado por outro que expresse o melhor que o entrevistado provavelmente sentiu quando fez essa afirmação. Foi usado, gente, o verbo dizer. Diz Tavares. Mas observe como ele diz, ó, mas isso nem sempre é possível. Para aí, só um momento. Pronto. Observem que ele diz assim, diz Tavares. Ele vai falando da investigação, que foi autor do crime. O Poder Judiciário notifica o provedor, que hospeda a página, para fornecer dados e indícios que possam ajudar os investigadores a identificar o usuário. Mas isso nem sempre é possível. Aí o caso fica impune, diz Tavares. Que verbo eu poderia colocar no lugar de diz? Para dizer melhor, para mostrar melhor o que Tavares sentiu ao dar essa informação. Gente, ele só diz. Observe que ele desabafa. Observe que ele lamenta. Ele está lamentando que o caso pode ficar impune. Então, eu poderia tranquilamente colocar lamenta Tavares, desabafa Tavares. Eu poderia colocar quaisquer desses verbos. Quaisquer verbos que daria certo. Deixa eu colocar aqui. Lamenta. Oitava questão. Lamenta, desabafa. Quem souber outro pode colocar também. Fizeram? Hein, gente? E a correção? Estão fazendo? Pronto, com isso finalizamos a atividade. Vou dar um tempinho para vocês terminarem. Quem terminar a atividade vai para a próxima página, modo imperativo. Modo imperativo, página 161. Que já vou começar. Que página, professora? Ah. Pronto, tudo certo. Modo imperativo. Na página 161, vocês viram nas provas passadas, vocês já estudaram os modos verbais. Vocês sabem que temos 3 modos. O indicativo, nós temos o indicativo, nós temos o subjuntivo e nós temos o imperativo. Temos 3 modos verbais. O indicativo mostra certeza, subjuntivo, possibilidade e o imperativo, ordem ou desejo. Vocês estudaram brevemente esses 3 tipos. Se eu me detive mais ao indicativo, que é um modo mais usual, o modo que tem mais tempos verbais. E na aula de hoje vamos ver um pouco sobre o modo imperativo. Gente, anteriormente eu já tinha dito a vocês que o modo imperativo, ele não possui tempo. Ele não possui tempo. Por que não possui tempo? É óbvio. Se é um modo imperativo, ele dá ordem. Tem como você dar ordem no passado? Para o passado ou ordem para o futuro?
É em sétimo ano. Não. Não. Tem como você dar uma ideia de ordem. Agora, dar ordem, não. Quando eu digo, pegue isso, é agora. Forre a cama, lave os pratos. É tudo, é o tempo presente. Ele só tem esse tempo. É só o presente. Agora, o imperativo, ele é dividido em duas partes. Nós temos o imperativo afirmativo e o negativo. Afirmativo, como o próprio nome diz, afirma, e o negativo também nega. Nega através de algumas expressões, ou não, ou nada, ou ninguém, mas o mais usual é o não, a partícula não. E o afirmativo é quando você dá uma ordem sem partícula de negação, que não tem uma negação. Então, modo imperativo, lê a receita abaixo. Quem poderia fazer a leitura da receita? Alguém poderia fazer a leitura? Eu. Pode começar. Eu. Ingredientes. Bolo. 1 colher de sopa de tempero de fermento em pó. Meia colher de chá de baunilha. 1,5 xícara de chá de farinha de trigo. Meia xícara de chá de chocolate em pó. 3/4 de uma xícara de café com leite. 2 xícaras de chá de açúcar e 4 ovos. Creme de chocolate. 200 gramas de chocolate em barra. 2 colheres de sopa de licor de laranja. 4 colheres de sopa de açúcar. 2 colheres de sopa de água. 1 xícara de chá de creme de leite. Meia xícara de chá de nozes moídas. Moídas, né? 2 claras de ovos. Modo de preparo: bolo. Bata as gemas com açúcar. Bata as gemas com o açúcar até obter uma gemada clara. Misture a farinha, o chocolate, o fermento, a baunilha e o café com leite. Bata até levantar bolinhas na massa. Junte, por fim, delicadamente as claras as claras em neves firme, misturando com uma colher em movimento de baixo para cima. Leve ao forno médio durante 50 minutos. Espete um palito na massa. Espete um palito na massa. Se sair limpo, o bolo está assado. Caso contrário, deixe mais um pouco. Espere esfriar, vire sobre um prato de vidro e cubra com creme de chocolate. Creme de chocolate. Dissolva o chocolate em barra. Dissolva o chocolate em barra em banho-maria com a água e licor. Bata as claras em neve firme. Coloque o açúcar e bata até obter um merengue espesso. Misture delicadamente o chocolate. Incorporando bem. Adicione o creme de leite bem gelado. Corte o bolo ao meio, recheio e cubra com o creme de chocolate. Polvilhe as nozes moídas e leve à geladeira durante 4 horas antes de servir. Faz tempo que eu não leio, viu, professor? Pois é, né? E ainda mais uma receita. Então, gente, se vocês observarem nessa receita, nós temos vários verbos que estão grifados, estão destacados em negrito. Temos, bata, misture, junte, espete, deixe, cubra, polvilhe. Esses verbos estão em que modo? Imperativo. Imperativo. Observe que eu não estou dizendo eu polvilhei, eu polvilho, eu bato, eu corto. Não, eu não Professor, que estou bolo afirmando. gostoso. Eu não estou afirmando. Diga uma hora dessas, vendo um bolo desse. Então, eu não estou Delícia. afirmando que eu fiz algo. Eu estou mandando fazer. Então, gente, um dos gêneros textuais que mais possui o modo imperativo
é a receita. Receita, bula também, porque na bula diz: tome a medicação tal hora, tome 3 vezes ao dia, tome junto com um copo d'água, ou corte a metade do remédio e faça isso. Sempre manda. Então, bula, receita, são gêneros textuais que têm como característica principal o mandar, o, o ordenar. Eles mandam, eles ordenam, ou mostram um desejo. Por mais que você diga assim, faça isso, por favor. O por favor, ele caracteriza um pedido, mas você usou o faça. E o faça é um verbo no imperativo, não deixa de ser uma ordem. É uma ordem mais gentil, mas é uma ordem. Então, na aula que vem, segunda-feira, eu vou começar essa parte aqui da formação do imperativo. Vou explicar a vocês a questão do presente, do indicativo, a questão do imperativo, gente, desculpa. A questão do imperativo afirmativo, da diferença entre o presente do indicativo e o imperativo, como conseguimos formá-lo, para entendermos melhor. Já são 11h21, vou finalizar a aula. Depois de amanhã, à sexta-feira, às 18 horas, eu vou enviar o resultado no grupo dos que obtiveram a média na minha disciplina. E os que não, conversem comigo no privado, que eu explico direitinho qual foi a nota, o que faltou, e para tudo ficar certinho, viu? Então, bom resto de semana, gente. Bom fim de Tchau, professora. semana. Tchau, um beijo, até segunda.